Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor dos Eu saúdo os queridos irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. É muito bom estarmos na casa do Senhor nesta noite. Na presença de Deus, na presença uns dos outros. Glória a Jesus. Glória a Deus. Na comunhão dos santos. Nós temos o privilégio de estar aqui nesta noite para refletir um pouco sobre missões, sobre a missão que Deus entregou a cada um de nós. Nesta noite eu desejo ler com os irmãos o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Marcos 5, versículo 13 em diante. Os irmãos encontraram? Leia, diz assim: E imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000. E eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu, e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar aos irmãos nesta noite sobre 2 testemunhos, 2 efeitos e uma missão. Nós temos diante de nós um texto da palavra do Senhor muito conhecido. Glória a Deus. O momento em que Jesus ele propõe aos seus discípulos entrar no barco e ir para alto mar em direção à terra dos Gadarenos. Nessa viagem é também do nosso conhecimento que sobreveio-lhes uma grande tempestade. E no meio daquela tempestade os discípulos começaram a ficar apavorados. Naquela situação em que eles se encontravam, clamaram a Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus rapidamente se levantou e acalmou a tempestade. E os questionou o porquê deles terem uma tão pequena fé. Aquela viagem ela tinha um teor missionário. Aquele momento do ministério de Jesus era quando ele pregava o Evangelho nas regiões da Galileia. Então Jesus ele está andando em um contexto missionário. O Evangelho de Marcos ele é um evangelho escrito principalmente em direção aos romanos. Marcos ele tem um olhar mais para esses gentios que precisavam receber a palavra do Senhor. E Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos como o servo trabalhador, aquele que está sempre em movimento. Muitas expressões do Evangelho de Marcos nos levam a entender isso. Marcos sempre mostra Jesus em movimento.
A Bíblia nos mostra que quando Jesus vai sair da água depois do batismo, Marcos diz imediatamente, é a frase que mais se repete no Evangelho de Marcos, porque ele sempre quer mostrar que Jesus está em movimento, ele está fazendo alguma coisa, ele está trabalhando. Aí Jesus também, neste Evangelho, ele é demonstrado como aquele que veio para pregar a palavra. A Bíblia nos mostra no capítulo 1, versículo 38, que em certo momento que Jesus se separou para a oração, os discípulos foram atrás dele. Quando chegaram até Jesus, ele lhes disse: vamos, se levantem e vamos às cidades vizinhas, porque me convém também pregar ali, porque para isso vim. Então Jesus, no meio daquela tempestade, ele está a suportando com tranquilidade, porque sabe o que está fazendo. Ele está indo em uma missão. Nós vamos perceber que naquela missão que Cristo está indo, quando ele chega na província dos Gadarenos, a Bíblia vai nos mostrar que ele vai se encontrar com um homem que era possesso por demônios há muito tempo. Aquele homem, ele vivia isolado nos cemitérios daquela região. A Bíblia nos mostra que aquele homem também era violento. O texto bíblico nos mostra que não havia quem pudesse alcançar aquele homem. Chegaram a prender ele com grilhões, com cadeias, mas nada podia fazer com que aquele homem pudesse ser amansado, controlado. A Bíblia vai nos mostrar que no momento em que Jesus se encontrou com ele, bastou apenas uma palavra para que ele pudesse voltar ao seu juízo. Eu estou olhando para essa missão de Jesus e estou vendo o seu grande poder. E ele está nos mostrando que, se estamos também na missão, ele há de nos dar autoridade para completar aquilo que ele nos mandou fazer. Jesus vai nos mostrar aqui que a palavra dele tem sim autoridade. E que o propósito de Deus é operar uma libertação completa na vida do ser humano. Ele foi àquela província por causa de uma alma. Ele se dispôs a sair do seu conforto para ir atrás de uma alma. E detalhe, a província de Decápolis, ela não estava no contexto mais próximo de Israel. Jesus poderia muito bem pregar apenas no lugar onde tinham as pessoas conhecidas da sua nação. Mas ele prefere atravessar. Ele prefere atravessar o mar para encontrar uma alma necessitada. Jesus faz isso com propósito, porque o seu desejo é libertar. O resultado da libertação é que aquele homem depois foi encontrado aos pés de Jesus, assentado, vestido e em perfeito juízo. Por quê? Porque a obra de Cristo na vida do ser humano é integral. Jesus veio para restaurar o homem espiritualmente, emocionalmente e socialmente. O lugar onde ele estava era um lugar que as pessoas olhavam para aquele homem e nada podiam fazer para que ele pudesse ser liberto. Mas no dia que Jesus chegou lá, a libertação o encontrou. Nós olhamos para isso e percebemos que na obra missionária existem desafios, como já disse o nosso irmão. Mas o poder de Deus, ele sempre estará conosco para que esses desafios possam ser vencidos. Jesus é o exemplo perfeito do missionário que crê no poder de Deus para executar a missão. É verdade, glória a Deus. Mas, após a libertação do homem, nós percebemos que a história ainda não terminou. A Bíblia vai nos mostrar que, no momento em que Jesus ele confronta a legião de demônios que estava tomando conta da vida daquele homem, os demônios vão pedir a Jesus que não os enviasse para fora daquela província. Eles desejavam permanecer naquele lugar. A cidade, a região de Decápolis, melhor dizendo, ela tinha cerca de 500 mil habitantes.
era uma colônia com 10 cidades. Se fôssemos trazer para hoje, Decápolis era uma grande metrópole. Cada uma das cidades tinha cerca de 30 mil a 50 mil habitantes. A cidade de Gadara, onde Jesus foi, tinha de 30 a 40 mil habitantes. Então Jesus está indo pregar em uma grande metrópole. Mas quando ele chega lá, ele salvou apenas uma alma. Após a libertação daquele homem, os porcos que foram alvo dos demônios, eles vão cair no abismo, porque os demônios pediram para ir para o abismo, para os porcos. E ao entrar nos porcos, eles foram precipitados no abismo. A região de Decápolis, ela também estava dentro de um território greco-romano. Ou seja, os romanos tinham forte influência naquele lugar. É do nosso conhecimento que nos tempos de Jesus, Roma dominava as regiões da Judéia. Os publicanos foram até estabelecidos como cobradores de impostos naquela época. Então Roma tem grande influência. E os porcos eram a alimentação basilar, faziam parte da refeição basilar dos romanos. A Bíblia vai nos mostrar que existiam naquela região porqueiros, cuidadores de porcos. Aqueles homens cuidavam de porcos porque era um negócio que dava lucro, dava dinheiro. Eles tinham lucro com o cuidado dos porcos. A Bíblia vai nos mostrar que depois que Jesus expulsou os demônios e eles entraram nos porcos e os porcos foram perdidos no mar, aqueles homens saem em disparada. Eles vão à cidade e eles anunciam: tem um homem aí que chegou fazendo uma revolução. Eles vão nos campos das cidades e dizem: tem um homem aí que começou a fazer uma revolução. Não, ele não é romano, mas ele está fazendo uma revolução. Não, ele não tem um exército, Glória a Deus. mas ele está fazendo uma revolução. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra Glória a Deus. que quando Jesus libertou aquele homem, aqueles homens saem disparada, porque perderam o seu lucro. A Bíblia também nos mostra que quando eles chegaram na cidade e testemunharam sobre o acontecido, a reação das pessoas foi: ficaram com medo e rejeitaram Jesus. Por outro lado, o homem que foi alcançado por Jesus, ele também tem um testemunho. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos mostra que quando o homem conta seu testemunho, as pessoas se maravilham. As pessoas dão glória a Deus. Aleluia a Deus. Eles ficam maravilhados com o poder de Deus. E aqui eu começo a falar sobre a nossa missão. Nós vimos que Jesus foi em uma... Me ajuda, irmão. Jesus foi em uma missão. Uma missão, verdade. Vamos lá, me ajuda. Jesus foi em uma... Missão. E depois da missão e da obra de Jesus tiveram quantos testemunhos? Dois. A pergunta é: qual dos dois testemunhos teve melhor proveito? O dos porqueiros, dos cuidadores de porcos, ou do homem que foi liberto? Mais uma pergunta: que tipo de missionários somos nós? Quando anunciamos as obras de Jesus, as pessoas se aproximam dele ou se afastam dele? Os porcos eram a fonte do lucro daqueles homens. No dia em que eles perderam o lucro, a Bíblia nos mostra que eles se levantaram contra aquele que libertou o homem que precisava de libertação. A grande pergunta que eu tenho nessa noite é: que tipo de missionários ou pregadores somos nós? Somos cuidadores de porcos ou libertos por Cristo Jesus? Os cuidadores de porcos, eles entregaram uma mensagem que afastou as pessoas de Cristo.
Quem são os cuidadores de porcos hoje? São os que falam do que Deus faz, mas não vivem o que Ele é. São os que protegem o seu lucro acima da libertação de alguém. São os que estão mais afim do recurso do que do Redentor. Que tipo de pregadores somos nós? Que tipo de missionários somos nós? Estamos mais atrás do lucro? Ou estamos compromissados com a libertação de almas? Os cuidadores de porcos têm por objetivo proteger o seu negócio. Os libertos por Cristo têm como objetivo anunciar a palavra que liberta os que estão oprimidos. O testemunho daqueles homens, ele gera um efeito no coração daquela cidade. O povo da cidade manda Jesus ir embora. E tem pessoas que estão assim hoje. Eles querem que Jesus trabalhe na vida deles. Mas no dia em que Jesus opera e começa a mexer em alguma coisa, eles começam a dizer: não, Jesus, não quero que o Senhor trabalhe aqui. Não, Jesus, o Senhor está me trazendo prejuízos. Que tipo de pregadores somos nós? Que tipo de missionários somos nós? Por outro lado, tem um homem que recebeu libertação. Glória a Deus, aleluia. Tem um homem que não andava no meio dos vivos, andava no meio dos mortos. Tem um homem que tinha antes o testemunho de um morto-vivo, mas agora vai testemunhar como um vivo entre os mortos. De qual dos dois grupos nós queremos fazer parte? Dos que estão mortos, levando morte aos outros, ou dos que ressuscitaram e vão levar vida aos que estão mortos? O tempo em que nós estamos vivendo é o tempo de refletir sobre que tipo de mensageiros somos nós. A Bíblia nos mostra, através dessa história, que nem todo mundo que fala de Jesus anda com Jesus. Que nem todo mundo que diz estar em uma missão de Deus, ele tem como objetivo fazer a obra de Deus. Mas aquele homem que foi liberto, ele tinha o objetivo de ser um embaixador de Cristo. Ele tinha um testemunho vivo da graça de Deus em sua vida. Irmãos, quem é liberto por Cristo não fala de teoria, fala de experiência. Anuncia com vida e não só com palavras as grandes obras que Deus ele veio fazer. Se nós queremos hoje ter discernimento sobre quem são os cuidadores de porcos, olhe para o efeito da mensagem deles. O silêncio é bom nessa hora, irmãos, porque nós verdadeiramente precisamos refletir sobre as mensagens que nós estamos ouvindo. Os cuidadores de porcos, quando pregam suas mensagens, fazem com que as pessoas se voltem mais para si e para os seus negócios. Mas aqueles que foram libertos, eles não anunciam coisas terrenas, mas eles anunciam as virtudes daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para sermos embaixadores. Glória a Deus. A segunda pergunta que eu tenho para os irmãos é: como nós temos recebido a mensagem do Evangelho? As pessoas daquela cidade, quando ouviram o testemunho das obras de Jesus na vida daquele homem, qual foi a reação? Primeiro, medo. Repita comigo: medo. Segundo, repulsa. Mas quando ouviram a mensagem do homem, tiveram outro efeito.
eles receberam a mensagem com submissão e dependência. Como nós temos recebido a mensagem do Evangelho? A forma como recebemos a mensagem que é anunciada aos nossos ouvidos sobre aquilo que Deus fez e pode fazer é o que vai determinar a vida que nós teremos com Deus. A mensagem do Evangelho só pode promover um efeito benéfico em nossos corações se deixamos que ela tome lugar em nossas vidas, para que Jesus possa trabalhar. Quando recebemos a mensagem com tristeza, não existe proveito para o reino de Deus. Mas se a mensagem for recebida com alegria, haverá grandes frutos para a glória do nome do Senhor. Nesta noite nós precisamos refletir como temos recebido a palavra de Deus em nossos corações. Aquelas pessoas não alcançaram a salvação no primeiro momento. Elas não receberam a salvação no primeiro momento, porque não souberam ouvir a mensagem também. Muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que estão dizendo que se perdem apenas porque ouviram outro tipo de mensagem. Verdade. Fulano me enganou. E parece que nós não lemos mais as Escrituras. É duro, irmãos. Porque nós precisamos abrir os nossos olhos e ouvidos para a mensagem que este texto nos ensina. Porque muitos de nós estão sendo enganados pelos cuidadores de porcos. Mas Deus tem muitos libertos por aí pregando a verdadeira mensagem. E eu quero saber se nós nesta noite também seremos parte desse grupo de mensageiros. Irmãos, no último tempo em que estamos vivendo, Deus, Ele precisa não de pessoas que preguem um evangelho teórico, mas de um evangelho que tenha experiência de vida. Porque a maior mensagem não é o tratado teológico que você estudou para expor às pessoas, mas é o testemunho vivo daquilo que Deus Ele fez na sua vida. Como você tem recebido a mensagem do Evangelho no seu coração? Por quê? Porque o Evangelho ele tem um poder transformador na vida daqueles que o recebem. O mesmo Evangelho que salva uns é o Evangelho que escandaliza outros. Mas o problema nunca é a mensagem. O problema é o coração do ser humano. O problema está aqui dentro de nós. E a graça de Deus veio para consertar este velho coração. Glória a Deus. Irmãos, o que é que Deus Ele quer de nós neste último tempo? Deus quer que nós nos tornemos testemunhos vivos. Testemunhos vivos. Por quê? Porque o testemunho daqueles que só viram e não tiveram a experiência produziu morte. Mas o testemunho daquele que estava morto e reviveu produziu vida. Produziu sede pela palavra de Deus. Se questione nessa noite se a mensagem que você tem levado tem produzido vida ou morte. A Bíblia nos diz que Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Mas tem muitas pessoas que estão levando a mensagem da inimizade. A mensagem da separação de Deus. E isso, irmãos, é pregado como testemunho. A forma como se reage ao Evangelho. A forma como nós, que vemos as obras de Deus, reagimos àquilo que Deus faz, vai determinar se as pessoas vão se aproximar ou se afastar de Cristo. A forma como você se porta no seu culto a Deus, ela demonstra se as pessoas vão querer adorar o mesmo Deus que você adora.
Na nossa vida prática, quando falamos sobre missões, quantas vezes nós não já ouvimos as pessoas dizerem: ser crente como um fulano é, Deus do livre. Que tipo de pregadores somos nós? Que tipo de mensageiros somos nós? Mas se nós somos salvos e somos libertos, Deus, através das nossas vidas, quer entregar uma mensagem de libertação. O homem, ele tinha uma atitude diferente das pessoas daquela cidade. Ele queria ir com Jesus. E nós também, quando recebemos a mensagem do Evangelho, qual é o nosso desejo? É como Bartimeu. Se levanta e quer seguir. Quer ir atrás. Quer estar com o Senhor. Mas só que no tempo em que nós estamos vivendo, a mensagem que Deus tem para nós é: vai para casa, para teus amigos, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. É porque a gente pensa que missões se faz dentro do tempo. Eu só vou ser o pregador se eu tiver uma oportunidade para pregar lá na sede de Itaueira. Eu só vou ter visibilidade se eu puder ter um microfone na minha mão. Deus quer nos mostrar nesta noite que Ele não precisa de muitos para promover um impacto em uma cidade. Ele só precisa de um liberto. Aleluia! Deus só precisa de um testemunho vivo. Deus só precisa de uma pessoa compromissada com o Evangelho. Aleluia! Para inflamar toda uma cidade. Para inflamar todo um país. Se pergunte nessa noite: que tipo de liberto é você? É o que anuncia o Evangelho? Ou você é o cuidador de porco que está mais preocupado com o seu lucro terreno? A contribuição que nós damos para missões, ela é o símbolo do apreço e do desejo. Mas tem muitas pessoas que estão colocando mais o lucro acima da obra de Deus. Pare para pensar. Pare para pensar nessa noite. Você tem um testemunho de um salvo liberto. Por quê? Porque a mensagem dos salvos, ela faz a diferença. Porque nasce da experiência e não da observação. Quem vive apenas de observar os milagres que Deus está fazendo e não busca viver a maior experiência do Evangelho, que é a salvação, a libertação em Cristo Jesus, nunca terá um testemunho vivo para testemunhar do Evangelho. Mas se você quer ver Deus fazer grandes obras na sua vida, na sua rua, na sua casa, envolva-se com o Evangelho, volte-se para Cristo, deixa Deus te mostrar o poder que Ele tem para libertar. Você vai ver a libertação na sua casa. Você vai ver a libertação na sua rua. Você vai ver a libertação no seu trabalho. Não é apenas entregar a mensagem, mas é quem está levando a mensagem. Fiquemos de pé, irmãos. Jesus, irmãos, continua atravessando mares e continua libertando cativos. Jesus continua enviando testemunhas. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós somos anunciadores do Evangelho como os cuidadores de porcos ou como verdadeiros libertos. Qual é a nossa maior preocupação ao pregar o Evangelho? Nós temos mais medo de perder os nossos recursos ou mais alegria em ver vidas livres e libertas pelo Evangelho de Cristo? Nós somos apenas mensageiros de fatos ou somos testemunhas da graça de Deus? Um culto como este é um culto onde nós podemos e devemos testemunhar daquilo que Deus Ele ainda pode e vai fazer através das nossas vidas. Se o nosso coração está frio para com a obra de Deus, não é culpa de Deus. Aleluia, Deus. Se já perdemos o rumo de para onde nós estamos indo,
é porque perdemos a direção da palavra de Deus. Mas se nós queremos ver Deus fazer, tenhamos a certeza que a obra que Ele fez em nossas vidas, ela pode ser testemunhada. E é através desse evangelho que liberta, que o Senhor vai fazer grandes obras nesta cidade. Sabe por quê? Porque onde Cristo passa, ou os porcos caem, ou as cadeias caem. Ou aquilo que te afasta de Deus sai, ou as cadeias do pecado são quebradas e os grilhões são tirados. Nessa noite, se nós queremos viver isso, precisamos entender que a nossa mensagem deve ser entregue com a nossa vida, com o coração de um liberto, desejoso de ver pessoas vivendo aquilo que nós estamos vivendo. Vamos orar, irmãos. Não tem uma música bonita para você meditar nessa noite. Eu quero que você medite na mensagem do Senhor. Nós precisamos parar com palavras bonitas. A missão não é feita com palavras bonitas. A missão é feita com o poder do sangue redentor que foi derramado na cruz do Calvário. Se você quer ver Deus fazer, creia no sangue que foi vertido na cruz, creia no sacrifício de Cristo, porque a cruz de Cristo, ela é poderosa para libertar. O Evangelho é o mesmo, ele tem poder para libertar. Depende se você ainda é um liberto que carrega a mensagem de libertação. Deus eterno, eu quero te louvar por esta oportunidade. Eu quero te louvar pela vida de cada irmão aqui nessa noite. Eu quero te louvar por esse trabalho de missões. Eu quero te pedir, meu Pai, que fortaleça a secretaria de missões dessa igreja. Eu quero te pedir, meu Pai, que levante mais missionários nessa casa. Eu quero te pedir, meu Deus, que acenda uma chama missionária no coração de cada um aqui nessa noite. Que ainda haja, meu Pai querido, libertos, dispostos a levar a tua mensagem. Que o nome do Senhor ainda possa ser anunciado através daqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus.